Já estamos de volta com o Hora Geral. Nesta quarta-feira, um bom dia para você, 3041-6777. Se você quiser concorrer a convites para o show do Placa Luminosa. Eu não vou falar quando eu vou sortear. Você não me acompanha diariamente? Então você vai saber o dia que eu vou falar o nome dos ganhadores. É só você ligar e participar, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais de esportes? Vamos lá? São Vicente pode ser mais uma cidade da Baixada a fazer parte do circuito por onde passará a tocha olímpica dos Jogos do Rio 2016. A cidade foi convidada a receber a tocha, assim como Santos, que já está confirmada no roteiro. Integrantes do Comitê Olímpico responsáveis pelo revezamento da maior Olimpíada, realizada, à primeira vista, será ao município. O encontro contou com a presença de representantes das Secretarias de Esporte, Turismo e Lazer, Transportes e Saúde, além da Guarda Municipal, muito importante, e da Polícia. Até o fim do ano, de acordo com a assessoria da Prefeitura de São Vicente, haverá uma nova visita do comitê organizador. Se a cidade for uma das escolhidas, o revezamento passará por solo vicentino, já na reta final do trajeto, em meados de julho. Muito importante, sim. Em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica. Se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. A dica de hoje continua alertando os fumantes de seus malefícios. Como todos sabem, o tabagismo é responsável pelo desenvolvimento de aproximadamente 50 doenças, incluindo o câncer. Informamos também o planejamento e a disciplina que o fumante requer para que resgate a sua vida de maneira mais saudável. Preste aqui um pouco de atenção porque vão algumas dicas. A abstinência pode causar dores de cabeça, formigamento das mãos e dos pés, tosse, ansiedade e principalmente uma vontade intensa de fumar. Neste momento é importante lembrar que cada organismo reage à sua maneira diante de uma situação. Todos esses sintomas desconfortáveis desaparecem após 1 ou 2 semanas sem fumar. Essa é uma reação natural do corpo que está voltando a funcionar sem os malefícios do cigarro. E essa vitória valerá muito a pena. Para, lógico, aliviar essa fissura, recomenda-se beber água gelada, isso mesmo, mastigar canela em pau, cravo, cristais de gengibre, barra de cereais ou chiclete sem açúcar. E, lógico, praticar atividade física e receber apoio de profissionais de saúde, amigas, familiares, são grandes aliados e podem garantir o sucesso. Lembre-se, procure o seu médico regularmente e os seus exames também, para que você possa preservar a sua saúde. E fique bem informado aqui, acompanhando o Hora Geral. Meu amigo, vereador Kenny Mendes, tudo bem, Kenny? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Bom recebê-lo. Você sabe, Kenny, que eu me lembro, na época da eleição, apenas abrindo espaço, porque eu sempre respeito o meu público, porque aqui eu sou um jornalista. Sim, mas hoje nós ocupamos cada um uma cadeira na Câmara de Santos, e eu me lembro quando no dia da eleição, nós nos cumprimentamos, lógico, antes da eleição, e você mesmo falou assim, olha, com certeza nós vamos estar lá. Eu falei assim, estamos trabalhando para isso. E acabou dando certo, né? Verdade. Nós estamos representando a Câmara de Santos, a população de Santos também, muito importante, junto com 19 vereadores. E a primeira pergunta é porque o entrevistado aqui não sou eu, o entrevistado vai ser o vereador Kenny Mendes. Eu acho que eu pelo menos nunca ouvi alguém fazer uma pergunta dessa para você. Você se sente realizado em representar a cidade de Santos como vereador? Esse é o momento até de você relatar isso para o seu público telespectador. Olha, sim, me sinto realizado, algo que eu buscava já há algum tempo, por incentivo dos meus alunos. E claro que tem muitos desafios, né? Eu brinco até, falo, é muito mais fácil dar aula, né, do que legislar. Eu aprendo a cada dia, né? Eu me tornei, de professor, eu me tornei aluno, né, na vida política, né? Mas me sinto realizado, sim. Agora, Kenny, você tem um trabalho muito forte, eu observo, com os jovens e também nas redes sociais. É um trabalho que você já vinha fazendo antes de ser eleito vereador. E, ao mesmo tempo, no contraponto disso, eu vejo que as pessoas, elas utilizam as redes sociais de uma forma muito acusativa, de uma forma muito leviana, e a maioria das pessoas acaba seguindo uma postagem sem antes checar se é verdade,
conversar com a figura pública, pesquisar, ver se procede aquela informação. Porque eu até falava na abertura do programa que ia te entrevistar, você recentemente esteve no exterior, que você é uma pessoa globalizada, está sempre viajando para o exterior. E, poxa, e que legal, eu vejo o século XXI como o século da informação. E mesmo assim as pessoas, às vezes, elas... Escuta, Kenny, é verdade que você foi viajar para a Inglaterra para fazer turismo? Não, de forma alguma. Eu fui com os meus... Ou seja, as pessoas não vão procurar a verdade dos fatos. Por exemplo, como que você vê as redes sociais na discussão dos assuntos da nossa cidade de Santos, você como professor e também vereador? Olha, as redes sociais têm o seu lado positivo e negativo, e como você bem citou, o lado negativo também é um caso sério, porque antes das redes sociais as pessoas se baseavam nas notícias através de meios de comunicação sérios, né? Como o jornal impresso, como os programas televisivos, como este. Sim. E hoje em dia não, basta uma pessoa escrever uma frase, qualquer coisa na internet, que muitas pessoas tomam aquilo como verdade, né? E outras pessoas acabam sendo influenciadas por isso. E até, infelizmente, como alguma ferramenta eleitoral também, para denegrir outras pessoas também. Isso é usado com muita frequência também nas redes sociais. Pré-candidatos, outros ex-candidatos que lançam notícias falsas, lançam notícias para denegrir a imagem de outros candidatos, tentando desconstruir aquela imagem para poder aparecer como paladino, como o salvador da pátria, né? Então as pessoas precisam tomar muito cuidado. Quando você faz as suas postagens, você revisa antes, é a sua assessoria que tem essa liberdade, você procura ser o mais didático e explicativo possível? Eu posto, as postagens são todas feitas por mim mesmo. Você é um compromisso mesmo. Que eu sempre assumi com os meus alunos e eleitores. A minha assessoria de imprensa, na realidade, ela trabalha em cima do texto e na edição de imagens quando a gente produz algum vídeo. Mas as postagens sou eu mesmo que faço, tenho esse cuidado. Agora, Kenny, o que é interessante, e eu vejo ali, assim, de bate-pronto, a maioria ali dos vereadores, e esse também é uma outra análise que seria importante a população observar, eles estão todos vereadores, mas eles têm as suas atividades profissionais. Sim. É óbvio que durante as audiências públicas, as sessões da Câmara, eles são obrigados a abrir mão da sua atividade profissional para exercer a função de representante da Câmara, de representante da população. Isso acontece em todas as câmaras no Brasil. Mas você voltou recentemente de uma viagem do exterior. Seria até bom você também explicar que viagem é essa, qual o intuito dessa viagem, é a primeira vez que você vai para o exterior com seus alunos? Não, eu continuo lecionando, né, minha outra atividade profissional. Aqui no Santa? Aqui na Unisanta, aqui mesmo, estou em casa. E todo ano eu viajo com algumas dezenas de alunos, né, leciono inglês e francês e termos técnicos para engenharia, biologia e farmácia. Mas principalmente meus alunos de inglês e francês, nós costumamos fazer viagens para a Europa. Por quê? Porque eles podem praticar os dois idiomas ao mesmo tempo, tanto o inglês na Inglaterra, como o francês na França. Esse ano eu fui com 25 alunos, tirei 10 dias de férias das minhas duas atividades, até porque ninguém é de ferro, né? 10 dias não é pouco tempo, Kenny? Pois é, mas Você ficou quantas horas de viagem? Só para voltar foram 23. Quase um dia, então foram 9 dias. Não, 8, que é para ir para voltar. Exato. E, de certa forma, lá trabalhei também, né? Porque eu fiquei como guia dos alunos, né? Acompanhando até os locais, pontos turísticos, ajuda na hora de pedir uma refeição, na recepção do hotel. Mas é um trabalho que eu faço já desde a década passada, né? Há muitos anos eu faço Todo ano isso. você vem fazendo isso, praticamente, né? Quase todo ano, quase todo ano. Eu só não fui em 2012, porque era um ano eleitoral, estávamos em campanha, né? Então ficaria difícil largar tudo aqui e ir para o exterior, mas eu costumo fazer isso todos os anos. Agora, Kenny, pelo que eu observei, a gente conversa muito, é lógico que a sua visão de 2013 para cá, dessas viagens, você vai com uma visão não só como professor, mas também como um vereador. O que você pode, ou o que você destacaria, né, de importante que você viu lá fora, em que cidade que você poderia trazer para ser implementado aqui na cidade de Santos, por exemplo? Olha, eu até brinco, né? Eu fui com a minha esposa também, junto com os alunos. Enquanto meus alunos estão tirando foto da torre,
do ônibus de 2 andares, do Arco do Triunfo, eu estou fotografando calçada, árvore, guia, meio-fio, ponto de ônibus, né? Não tem jeito, é algo que acaba entrando no seu modo de agir, né? Depois que você você está vereador. E eu achei muito interessante, dessa vez que eu fui, o hotel que nós nos hospedamos em Paris ficava bem ao lado de uma linha de VLT, então eu observei bastante funcionamento do VLT, a integração dos transportes públicos, claro, em Paris a integração do metrô com o VLT, com os ônibus. Aqui em Santos nós teremos essa integração com os ônibus e com o VLT. E principalmente a sinalização semafórica, como funciona quando o VLT cruza uma avenida, como é feito o fluxo do trânsito, observei bastante esses detalhes. Os pontos de ônibus também, com muita informação, você não tem como você errar, você chega no ponto de ônibus, você tem ali a linha que passa ali, qual o destino dela, onde ela pode cruzar com outra linha, porque você tem o que nós chamamos aqui de bilhete único, né? Passagem integrada, então você tem isso lá também. Então você não precisa planejar o seu traslado de ônibus apenas de um ponto ao outro, você também pode planejá-lo onde você pode cruzar com outras linhas. Então achei isso muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta, já pensando no meu telespectador, é porque você nunca me convidou. Talvez ano que vem você me convide. Ah, será um prazer. É um prazer. Tô brincando, Kenny. Funciona lá? Funciona. Essa é a pergunta. Funciona e muito bem. Eu fiquei muito surpreso de forma positiva, né? Funciona com bastante eficiência. Londres já é uma outra história, né? Londres tem um dos transportes público mais antigos do mundo, né? Só para ter uma ideia, o sistema de metrô deles, não é nem o ônibus, o metrô deles já data de 1890, para você ter uma ideia, né? E no século XVII eles já tinham serviço de metrô, é impressionante, né? Os famosos ônibus dois andares, que eu até brinco, eu falei, aqui em Santos eles não andariam uma quadra, né? Porque eles ficariam presos na fiação, né? Teremos que enterrar toda a fiação para poder adotar um transporte desse tipo aqui. Agora, Kenny, é óbvio que todos esses projetos, inclusive com a facilidade de a gente conhecer vários países e trazer experiências que deram certo, isso depende de projetos. Projetos esses que passam por comissão essas que depois depende de uma pautação essa que depois vai ser aprovada ou não, e acaba indo para a mão do prefeito. Como que é o seu relacionamento com o prefeito com relação a esses projetos? Ele é receptivo, por exemplo? Olha, graças a Deus sim, né? Um prefeito jovem como nós, e graças a Deus o nosso partido também, o Democratas, tem uma ótima relação com o partido do prefeito, né? São aliados a nível nacional, então ele tem sido bastante receptivo, né? Quanto a esses projetos que nós temos apresentados, né? Eu acho que foram pouquíssimos projetos de vereadores nessa legislatura que foram rejeitados pelo Executivo. E aqueles que foram rejeitados, a maioria foi devido à sua inconstitucionalidade, exato, né? Ou à viabilidade financeira, né? Um projeto de maior envergadura, vamos dizer assim. Mas a receptividade tem sido muito boa. Assim. Você usou uma palavra que é interessante até para a gente explicar para o telespectador, que é a inconstitucionalidade. Exatamente. Eu me lembro recentemente de um projeto de um vereador da atual legislatura, que ele propôs uma redução da gratuidade dos idosos. Exatamente. E lógico que a Câmara ela não aprovou. Por quê? Porque é uma matéria que depende do Executivo. Exatamente. E às vezes a população, aí que eu volto a falar da informação, às vezes a população ela cobra um posicionamento do vereador, do representante, mas o único que concede o aumento, o único que pode congelar ou reduzir a tarifa é o Executivo, porque é o Executivo que concede os serviços, né? Exatamente. Infelizmente, as pessoas não conhecem o sistema e, às vezes, até de outras esferas também, né? Às vezes, o vereador é muito confundido quando se pede para que ele atue em outras esferas também, responsabilidades do governo do Estado, como nos cobram muito segurança, mais policiais. E o vereador não tem como legislar em cima disso, porque a polícia é de responsabilidade do governo do Estado. E alguns temas municipais também, né? Como o currículo escolar. Às vezes algumas pessoas me perguntam, por que você não coloca isso na grade escolar das escolas municipais?
Primeiro que o vereador não pode legislar em cima do tema, né, porque é inconstitucional, somente o executivo, e mesmo o executivo, ele também tem que seguir regras do MEC, do governo federal, estipuladas para todas as prefeituras. Então, às vezes fica complicado. E esse caso da gratuidade, isso é até que fique claro para a população. Sim. A primeira vez que ele foi pautado, ele foi votado na grande maioria. Todos nós, obviamente, éramos favoráveis. Só que quando retornou da comissão, ele não poderia ser aprovado porque não caberia ao vereador legislar em cima do tema. É até bom a população também entender, porque a inconstitucionalidade também está lá, às vezes, para garantir que alguns maus políticos não façam uma má política. Por exemplo, se isso não fosse permitido, se o vereador também tivesse essa liberdade, poderia ter algum tipo de candidato, algum tipo de vereador que, para sabotar o prefeito, vamos dizer assim, de partido adversário do prefeito, ele vai lá, não, nós vamos baixar a tarifa para 25 centavos. Para 25 centavos. Isso. Vai falir a cidade. Então, isso é uma certa garantia também que o executivo tem, né? Por isso existem essas inconstitucionalidades, né? Essas garantias. Isso é bom o vereador Kenny Mendes até explicar para a população, porque eu acredito que ele seja cobrado de vários aspectos. E não estou 24 horas com o vereador Kenny, mas acredito que muitas dessas cobranças ele é obrigado a explicar que não é atribuição do legislador, do vereador, né? Eu tenho uma outra pergunta rapidamente, professor Kenny, mas antes, deixa eu só atualizar uma informação com relação ao sistema Anchieta Imigrantes. De acordo com a Ecovias, a nossa produção checou agora, a operação é a 5x3 e não 5x5, como eu tinha anunciado, devido a obras na pista norte. A pista sul com tráfego normal e a visibilidade é boa. Então, se você está aguardando alguém que está retornando, né, a Anchieta, um trecho da Anchieta, uma via da Anchieta está interditada por causa de obras. Agora sim, vamos continuar conversando com o vereador Kenny Mendes. Kenny, nós temos observado uma renovação na última eleição na Câmara de Santos. No meu entendimento, quando você vê uma renovação, aumenta a responsabilidade e a fiscalização por parte da população. Aonde que você é mais cobrado dos teus trabalhos ou da sua atuação como vereador? Na Câmara, no seu gabinete ou nos bairros, nas ruas, quando você está ao lado da população? Nos bairros, principalmente, né? Eu tenho um trabalho toda semana. Eu tiro todo mundo do gabinete e a gente visita bairro por bairro da cidade, né? O que eu chamo de na rua. E realmente a população tem cobrado bastante. A situação financeira também está bem difícil, né? Às vezes os munícipes também nos cobram a geração de emprego, né? E o vereador é uma coisa difícil, é fora do nosso alcance. É bom deixar bem claro que essa não é uma responsabilidade do vereador arrumar emprego. Exatamente. Não digo nem arrumar emprego, eles pedem geração de emprego na cidade, né? Projetos que possam gerar emprego. Que possam gerar emprego. E é uma coisa que está um pouco fora do nosso alcance, né? O que a gente pode fazer é legislar para tornar a cidade cada vez mais atrativa para o turismo. Eu acho que essa é uma solução. É uma vocação, né? Exatamente, nós temos tudo para isso. Então, eu acho que a cidade deve investir no turismo, porque, afinal de contas, o turismo gera renda, gera divisas e, consequentemente, empregos. E a prova disso é por onde você, quando você viaja ao exterior, você vê que o quanto o turismo é importante. Kenny, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, aqui na Hora de Jornal. Vamos à pergunta dele, vamos lá. Olá, Douglas Gonçalves. Olá, Kenny, tudo bem com vocês? Temos perguntas interessantes para vocês hoje aqui no programa, começando com a Roberta, que é advogada, e tem uma pergunta bem legal para o Kenny. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, tudo ótimo. Kenny, eu moro no Gonzaga e um período atrás vocês fecharam aquela avenida, a rua Azevedo Sodré, para a área de lazer. E eu achei isso super bacana, ainda mais porque fica perto da minha região. Gostaria de saber quando vocês vão voltar a colocar essa área de lazer aos domingos para a população de Santos. Se pode ser na Rua da Praia ou novamente na Azevedo Sodré. Excelente, eu me lembro. E num domingo que acaba, você não tem quase movimento, né? Eu notei isso agora na última viagem que fiz também. Visitei uma rua em Londres, a Rua Regent, no centro de Londres, e uma rua que aos domingos ela é repleta de comércios, né? Como a nossa Azevedo Sodré, como a nossa Ana Costa. Repleta de comércios e as lojas não abriam, obviamente, no domingo. Eles passaram a fechar a loja, colocar atrações culturais, né? Academia Real
de Artes de Londres, leva seus alunos para a avenida, apresentações musicais, diversões para crianças e o comércio lá, as lojas todas abertas, expondo, desfile de moda em plena avenida. Excelente. Nós fizemos algo semelhante em 2013, no meu primeiro ano de mandato, em novembro de 2013, fechamos a Azevedo da Conselheiro até o Canal 3, num domingo, onde há pouco trânsito, onde não afetaria com consequências mais sérias a cidade. E foi um sucesso, bastante gente frequentou a rua, os comerciantes gostaram muito. E eu acho que essa ideia deve ser expandida aqui na cidade. Nós podemos fazer isso num domingo numa João Pessoa, que... Já tinha um projeto antigamente da Trabuce. Trabuce poderia ser uma rua 24 horas. Exatamente, a Trabuce, a própria Azevedo Sodré, sim, a Euclides da Cunha, talvez no Gonzaga Por que também. Não? Exato. A gente tem que incentivar o comerciante hoje em dia, né, o comércio da cidade precisa de motivação no sentido de incentivar a clientela. Porque nós estamos passando, volto a dizer, estamos passando uma séria crise financeira no país inteiro. Então nós precisamos, quem gera divisas para a cidade, quem cria empregos para a cidade, além, claro, do porto, é o comércio. Verdade. O comércio é o braço direito da nossa cidade, a espinha dorsal, e a gente precisa ajudar cada vez mais essa classe. Perfeito. Eu vou pedir licença para o vereador Kenny Mendes, do Democratas. Um rápido intervalo, na sequência tem mais perguntas e você pode continuar concorrendo a convites para o show do Placa Luminosa, dia 8 de agosto, no Irapuaxá. Eu volto já, é rápido.